O profissional do futuro que eu estou enxergando empoderado com inteligência artificial, ele tem um stack de agente do lado dele que ele vai trazer para a organização. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security. E hoje falaremos sobre o tema quando a inovação avança mais rápido do que a governança acompanha. Em outras palavras, aquela famosa e velha conversa de que preciso desenvolver, preciso entregar, preciso mostrar produtos, preciso adotar novas aquisições de empresas, novas tecnologias, e a famosa governança de controle disso tudo, às vezes acaba ficando para trás. Seja pelo tempo necessário investido para você analisar tudo aquilo que está sendo colocado dentro daquele novo parque tecnológico, ou simplesmente pela redução ou velocidade que o negócio precisa para fazer aquilo funcionar. Afinal, a gente precisa lidar com vários pratos ao mesmo tempo e isso acaba gerando um pouco dessa dificuldade. E para falar desse assunto, sempre com pessoas de extremo e altíssimo nível aqui conosco, e recebo aqui no estúdio hoje, ao meu lado direito, Grace Meirelles, CISO na Egea Saneamento. Grace, muito obrigado por ter aceito o convite aqui conosco hoje. Prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo, acho que vai ser bem bacana. Tenho certeza. Igor Espósito, CISO na Zurk. Fala, Edu, super bacana estar aqui com você hoje, cara. Meu. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceito também estar aqui conosco. E Leon Direito, CISO na Yalo. Leon. Fala pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade, acho que vai ser bem bacana a gente trocar um pouco aqui nossas experiências. Depois dê uma pesquisadinha, gente, nesses nomes, nessas pessoas. Adiciona o pessoal lá no LinkedIn, que eles também compartilham vários assuntos bem interessantes. E o bate-papo hoje aqui vai ser bem legal, bem direcionado ao que todos nós estamos vivendo, né? E aí existe, começando aqui, existe uma pressão que basicamente todo líder conhece, né? A empresa precisa inovar. O tempo todo vindo essa norma, esse mantra de que inovação ela não tem como esperar, aguardar. Dependendo do tempo que a gente espera, outra empresa acaba gerando ou criando isso na frente. Lançar produto, digitar operação, adotar inteligência artificial, acho que é o que mais todo mundo está escutando, né? E a questão que preocupa muito um líder de cibersegurança ou de segurança geral é que a velocidade como isso acontece não costuma esperar a governança ficar pronta. E aí, trazendo aqui uns dados do relatório global de ameaça de 2026, divulgado pela CrowdStrike, analisou o cenário de ataques no último ano e trouxe 2 dados que ajudam muito a gente entender porque essa conversa aqui é bem urgente. 82% das detecções em 2025 foram livres de malware. O que significa? Significa que para você detectar um tipo de invasão que geralmente não carrega um IOC, um malware, algo conhecido, ele acaba dificultando ali talvez nos primeiros segundos, primeiros minutos. Os atacantes não estão mais tentando invadir com ferramentas maliciosas, e sim estão usando credenciais válidas, caminhos confiáveis e sistemas autorizados para se mover dentro das organizações. A gente já falou aqui algumas vezes, você detectar um ataque bem sucedido através de credenciais válidas, vindo através de uma localidade conhecida, Brasil ou algo do tipo, é bem difícil. Ainda mais se ele segue aquela normalidade, não é algo de madrugada, não são acessos indevidos, acaba dificultando bastante. E houve um aumento de 89% nos ataques realizados com o uso de inteligência artificial. A IA que as empresas estão adotando para inovar é a mesma que os adversários estão utilizando para atacar. Isso a gente está vendo muito na prática, tá? Tanto quando a gente está olhando, monitorando clientes, quando também nós estamos utilizando o nosso próprio time de Red Team para testar agilidade com IA. E é extremamente fácil. Você já tem frameworks, já tem plataformas, já tem sistemas em GitHub que você baixa, conecta num GPT, num cloud da vida e faz toda essa conexão, esses sistemas, esses ataques executarem de forma muito rápida. E do lado de dentro das empresas, a governança não está acompanhando. Tem um outro relatório, a Pesquisa de Maturidade de Confiança em IA de 2026, realizada pela McKinsey. A pesquisa foi com 500 organizações de diversos setores e países e mostrou que quase 2/3 dos entrevistados citam segurança e riscos como a principal barreira para escalar a adoção de agentes de IA. À frente de incertezas regulatórias e limitações técnicas. E 72% citam cibersegurança como risco altamente relevante. Eu acho que muito dessa porcentagem é por falta, às vezes, de conhecimento, de você não utilizar IA como cibersegurança e de entender qual que é o limite
vou jogar os dados ali para dentro de uma IA paga ou não, quais serão os acessos, orquestração, automação e daí em diante. E aí, já para a pergunta, e eu já quero começar aqui com vocês. Nos últimos 12 meses, o tipo de inovação, né, que as empresas estão adotando mudou. IA generativa, agentes autônomos, digitalização das operações críticas, a pressão de que vocês estão utilizando com IA. E na experiência de vocês, o que mais mudou na demanda que chega na área de segurança por causa disso? Grace, você tem sentido um pouco dessa demanda, dessa necessidade de, olha, estamos inovando, estamos usando IA para várias coisas, e com cibersegurança, o que vai ser feito? Quando a gente olha assim, no contexto do nível de automação, do nível de inovação que as empresas precisam, a gente não pode frear a inovação. E a gente tem que seguir linhas em paralelo. O que já era uma corrida que a gente estava fazendo de forma muito rápida, veio a IA para acelerar ainda mais. Então, hoje, quando eles pedem algum tipo de liberação muito mais relacionado a gente deixa de analisar software para começar a analisar agentes de IA. Tá? E a gente não consegue ir tão rápido quanto a gente gostaria, até mesmo porque é uma solução, uma tecnologia que ela está em evolução muito rápida. O que a gente muda agora? A gente muda o perfil do profissional, a gente muda a questão de capacitação desses times, a gente precisa capacitar, a gente já tinha déficit de profissional em segurança da informação, agora a gente precisa de profissional em segurança da informação com conhecimento em IA. Então, aí fica aquela eterna luta constante da gente começar a capacitar o time para responder às demandas de negócio, e o negócio não vai parar. O negócio precisa inovar, porque a gente já tem uma premissa simples. Quem não utilizar IA nas suas operações está fadado a ficar fora de mercado. Então, não é uma opção se a gente vai usar a inteligência artificial ou não. O negócio vai ser definido, os próximos negócios vão ser definidos, quem consegue utilizar bem ou não a solução. Em contrapartida, a segurança, o que ela está fazendo? Ela está tentando se capacitar urgente, usar as mesmas armas que a gente tem, que eles têm utilizado. Então, soluções de segurança com IA embarcada, para a gente, é uma premissa. Então, a gente realmente, tudo que a gente vai fazer em segurança da informação também é IA first. Primeiro, a gente vai fazer já utilizando IA. A gente não vai fazer no modelo antigo que a gente fazia antes. A gente vai quebrar vários paradigmas de como a gente fazia segurança antigamente, como a gente fazia governança antigamente. Com certeza. Então, a gente realmente vai começar a pensar da forma que a gente precisa pensar agora, né? Os hubs de IA seguros que a gente vai fazer, a gente precisa começar. A gente pensa hoje, o começo tem que ser pequeno, colocar alguns silos para a gente conseguir fechar as portas ali do que a gente considera crítico, mas permitindo que o negócio continue avançando. Na Egea hoje, a inteligência artificial ela é uma aliada. Ela é uma aliada e ela é colocada de forma estratégica para viabilizar as nossas operações. E a segurança ela está lado a lado, procurando dar o máximo para que a gente consiga fazer as implantações de forma segura, colocando os guarda-reios necessários. A gente tem um mundo perfeito, a gente vai conseguir fazer isso tão rápido quanto a gente gostaria? Não, mas a nossa luta é constante para que a gente faça isso continuamente. Muito bom. E você, Leon? Acho que é até legal a gente ouvir isso, né, de um setor, por exemplo, de saneamento, né, de falar de AI. Eu estou numa empresa de AI, então ela vê que está todo mundo, setores até mais tradicionais estão falando, estão colocando AI first, principalmente em ferramentas de segurança. Você já vê que tem uma preocupação muito grande com o mundo que está vindo aí, né? E a gente tem um papel interessante, não só de pensar em soluções de segurança que utilizem da AI, mas que aprendam, saibam utilizar ou entender. As empresas estão usando AI e como defendê-las, né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando, quem não está falando de MCP, server, quem não está falando, né, de uma operação agêntica, né? Então, assim, para inovar, elas vão utilizar de recursos de tecnologia de inteligência artificial, e os dispositivos de segurança, sistemas de segurança, têm que saber enfrentar ou entender esse ambiente e poder protegê-lo, né? Então, não é só usar a AI para a solução ser melhor, mas ela também entender o que ela tem que proteger de inteligência artificial que está sendo usada, né?
Ela pode usar como ferramenta a inteligência artificial, mas ela tem que olhar um ambiente que está sendo desenvolvido como AI first também. Então, esse é um conceito até diferente, né? Você usar AI para ser um agente dentro de uma solução, de uma ferramenta de segurança, para te dar insight, para fazer um scan mais rápido, né? Isso é bacana. Mas ela está olhando para os ambientes que estão sendo criados de inteligência artificial dentro dos clientes, né? Então, essa é uma preocupação também nossa, né? Só colocando um ponto adicionando. Bem legal. E sua visão, meu amigo? Bom, Edu, eu penso que vou começar com uma frase que eu ouvi recente, né, que nos provoca bastante, que é: hoje é o dia mais lento das nossas vidas. E é uma verdade, porque se a gente olhar, cada tecnologia, cada nova IA, cada LLM que chega deixa a gente mais ansioso e faz com que a gente tenha uma percepção que a gente está mais lento, né? Então, muitas vezes a gente se questiona se a gente está liderando ou se a gente está apenas reagindo. E esse é um paradigma para a gente discutir de maneira exaustiva. Mas eu entendo que assim, a tecnologia ela vai sempre ser disruptiva, né? Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver esse mesmo cenário se repetindo em vários momentos diferentes. Talvez hoje, com a IA, a gente está com essa provocação, mas os drivers das companhias é go-to-market, é receita, é market share, é lucratividade. E nós não somos áreas fim, nós somos áreas meio, né? A gente precisa conectar nessa jornada para ajudar a companhia a chegar nesses objetivos estratégicos que ela definiu. E eu acho que isso varia de ecossistema para ecossistema, né? Então, qual é a indústria qual você está inserido, né? Qual que é o apetite a risco daquela organização? Dentro da governança, né, principalmente dos conselhos, a gente fala muito sobre o tom do topo, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, né? O management da tua companhia enxerga esse desafio como? É uma questão operacional? É uma questão financeira ou é uma questão estratégica, né? Se a gente ainda enxerga que a segurança é blocker, a gente tem um problema muito maior, entendeu? Não é um problema de tecnologia, é um problema de governança, é um problema de estratégia. Agora, ao mesmo tempo, é difícil a gente ter a capacidade ou os recursos necessários para acompanhar todos os projetos de inovação da companhia. Então, recentemente eu li um case de uma startup criada 100% com IA, com um investimento de aproximadamente $20 mil, que engajou o mercado de saúde, conectando demandas e demandantes com canetinhas para emagrecer. Ele levou cerca de 3, 4 meses para criar tudo com IA, gastando apenas $20 mil e faturou no ano $500 mil, com uma projeção de faturar quase 2 bi. Então a gente está vendo ali empresas se tornando unicórnios com AI first. E você acha que esse cara tinha um CISO lá dentro, tinha um SOC lá dentro? Então, como que a gente vai ponderar isso, né? Como que a gente enxerga esse desafio? Então, eu acho que precisa de muita conversa no management, precisa de muita conversa no conselho, precisa muito a gente entender como que a gente quer aplicar isso para a nossa companhia, né? E aí isso está conectado com o apetite a risco. Algumas empresas têm mais tolerância, outras não. Então, quando a gente fala de inovação, será que eu quero ser agressivo para o meu core? Para aquilo que me dá dinheiro, que faz com que a minha empresa pare de pé? Provavelmente não. Ali eu preciso ter mais guarda-reios, eu preciso ter mais controles, eu quero ter algo mais sólido. Entretanto, eu tenho que pivotar, né? Eu tenho que escalar, eu tenho que falar da ambidestria, né? Eu tenho que desenvolver novos produtos para que a minha empresa se mantenha a vida, porque todo produto tem um ciclo de vida. Então, nesse momento, talvez eu tenha que ter uma flexibilidade maior. Talvez eu tenha que ter ali um outro tipo de guarda-reio para permitir com que a empresa acelere essa inovação e traga isso para dentro do game. Eu estava tentando procurar aqui agora o nome da empresa, eu esqueci, mas uma empresa brasileira, fundada por 3 brasileiros, acabou de se tornar um unicórnio de 1,2 bilhões de dólares, né? 1,2 bilhão de dólares. E ela é focada 100% em contencioso. Então, é uma plataforma de IA que é focada no jurídico. E da mesma coisa que você falou agora, que é a minha próxima pergunta, assim, será que... E, gente, por favor, não me entenda mal, mas nós não sabemos as informações, mas vamos supor, será que todo o tempo gasto, que é bem ágil, numa evolução de uma plataforma desse nível, também foi o mesmo tempo gasto para analisar a cibersegurança? Possivelmente não, sem saber de todas as informações. Então, minha pergunta a velocidade, né, com que a gente vê essas áreas de negócio evoluindo dentro de todas as empresas, né, que nós estamos aqui na mesa, e de empresas que vocês já passaram, é compatível com a velocidade
com que a segurança, nossas áreas conseguem avaliar essas plataformas, conseguem avaliar de fato a governança e proteger o que está ali dentro? Ou tem um gap? A minha visão é que tem um gap. E agora eu não sei se tem um gap porque é mais cultural, ou seja, negócio ainda não continua envolvendo cibersegurança em tudo, e a gente já viu isso acontecer em várias empresas, ou se não é cultural, é envolvimento e realmente a agilidade não dá. Porque se você for falar de uma solução simples de Gemini, Cloud, GPT e daí em diante, tô falando de um prompt. Você vai estar muito mais preocupado se aquela plataforma está sendo paga pela própria empresa e onde todos os dados estão ali são seguros. E aí você vai ter muito mais uma preocupação se o seu DLP que você falava que existia, realmente existe e está ativo. Porque é onde você vai conseguir talvez proteger das pessoas subirem dados ali que você talvez não queira, que mesmo que esteja no ambiente comercial pago, né, ele esteja protegido. Quando eu estou falando de algo mais avançado, igual você mencionou, a gente está vendo um caminho inverso. As empresas estão trazendo o Data Lake para dentro de casa, montando ali um LLM, montando um RAG, montando um servidor parrudo para eu ter todos os dados ali. E aí sim eu posso usar talvez alguma LLM externa concentrando os meus dados, ou seja, meus dados estão dentro de casa. Mas e aí, eu estou analisando ou minha preocupação não é mais apenas sobre segurança e sim sobre guardrails, né? É eu travar ali e ficar brincando com os prompts. A solução de vocês, que é uma baita solução, é B2B, correto? Então, a gente tem multimercado, mas B2B é o nosso... É o principal foco, sim, possivelmente. Então, vocês atendem assim no site de vocês, o slogan é, a gente consegue... Vou falar diferente, tá? Consegue clonar o seu melhor vendedor. Vocês analisam tal e vocês fazem toda essa ponte de comercial via WhatsApp, via daí em diante. Então, você tem dados sensíveis pra caramba. Numa IA, você vai testar falhas de cibersegurança ou falhas de prompt? Os dois. Os dois, né? Os dois. Sim. Mas é isso, mudou. O mundo mudou na hora de cibersegurança quando a gente fala de IA. Cara, eu não vou ficar ali testando se está vulnerável a SQL Injection, XSS, falha include, blá, blá, blá. A falha vem do prompt, né? A falha vem do prompt. Eu vou testar a regra de negócio, cara. Eu vou testar uma forma de que, se alguém está usando minha solução, e se alguém não entenda que tem a IA por trás, ou até entenda e comece a fazer perguntas aleatórias, para como se fosse um GPT da vida. Grace, a hora que você olha essa evolução contínua, ainda mais em todas as grandes empresas que você passou, são empresas de altíssimo crescimento, empresas que se duplicaram a cada ano. Há esse gap? Velocidade do negócio versus governança? Há esse gap e o que a gente faz com esse gap? A gente conta com parceiros estratégicos. Tá? Então, a gente sempre puxa parceiros estratégicos para ajudar a gente nesse desafio. Então, assim, continuamente, eu sempre falo, né? Fornecedor, ele vem, às vezes, até com aula grátis, né? Como você vai fazer, como que as empresas estão resolvendo esse desafio, né, nas outras casas. Esse é bem específico, né? Principalmente quando você vai colocar em larga escala o uso de inteligência artificial, a quantidade de testes que você faz em cima daquilo é gigantesca, né? E aí você se pergunta, será que a minha equipe interna tem conhecimento suficiente, tem toda a expertise necessária para seguir com aqueles testes? Né? Então, assim, se é uma solução que não é escalável, uma solução pequena, a gente até faz o teste dentro de casa. Mas quando a solução ela já vai para um item que já vai para o core de negócio, aí você já começa a ter uma preocupação muito diferenciada. E você realmente contrata um parceiro especializado para fazer isso. Mas qual que é a minha surpresa, muitas vezes? Às vezes até os melhores parceiros que você chama, fala assim, poxa, Grace, ninguém ainda no mercado está fazendo o que vocês estão querendo fazer aqui. Ninguém conseguiu ainda. Eu falo assim, então tipo, não fiquem desesperados, porque eu sei que vocês estão tendo essas preocupações, mas o mercado ainda não resolveu. Então, e muita gente que está adotando IA, às vezes em larga escala, está topando risco, né? Então, aí é o ponto. Qual é o risco que a gente vai querer tomar dentro da utilização de IA? Tem risco que a gente nem conhece ainda também. Tem risco que a gente nem conhece ainda. Então, assim... Que a gente colocou ali uma conexão e, e aí, essa porta abriu aonde, né? Daqui cara. A gente não teve um vazamento de IA ainda, né? Vamos ser bem sincero. Sim, subiu um dado ali sensível que eu descobri que era aquela tal empresa, porque subiu no GPT, que era free. E aí você conseguiu ter acesso, àquela informação de alguma forma. Mas é um grande vazamento ainda de informação de uma empresa de IA que está utilizando IA própria, coisa do tipo, a gente não viu ainda acontecer. Então a gente não sabe os riscos reais, né, de estar ali. Eu acho que um outro fator, Edu, que traz muito
muita reflexão para a gente, é uma curva que vai no oposto. Por que a gente contrata parceiros? E eu super concordo com esse ponto da Grace. Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar junto de pessoas boas sempre. Mas a gente contrata por quê? Pelo repertório, né? Pelas pessoas que têm essa competência. Só que ao mesmo tempo nós estamos vivendo num mundo onde a gente tem um grau de complexidade cada vez mais alto. É uma curva exponencial. Estamos lidando com o novo. Nunca tivemos tantos dados e nunca nos sentimos tão perdidos quanto hoje, né? Como processar tudo isso? Que decisão tomar? Como fazer? Então, isso abre um gap enorme, né? Entre complexidade e competência. Então, o que a gente precisa, até trazendo aquela abordagem do antifrágil, é desaprender para aprender. Como a gente vai aprender a viver com esse contexto novo? Então, da mesma maneira que a gente evolui de uma engenharia de prompt para uma engenharia de contexto para poder tomar decisões mais assertivas, para poder proteger a nossa IA, para deixar ela mais robusta, com uma musculatura melhor, nós da área de segurança precisamos fazer o mesmo, entende? Como que a gente reaprende a avaliar contexto? Porque todo mundo tem Zero Trust, mas o quanto isso está no contexto atual? Todo mundo tem MFA, todo mundo tem dezenas de tecnologias, né? O próprio DLP, mas a gente precisa aprender a lidar com esse novo. Né? E é muito novo, né? Muitas empresas estão ainda no hype. Não, precisamos colocar IA. Mas para quê? Não sei, mas precisamos. E a gente tem vários tipos de IA. E cada IA, na minha interpretação, traz um grau de risco diferente. Então, se você tem uma jornada de conscientização e treinamento na sua companhia para habilitar as pessoas a saberem sobre IA, elas vão dar os primeiros passos com a IA generativa, que o grau de risco é pequeno. Por quê? Você faz uma pergunta, ela te responde. Aí você vai navegar para um segundo momento, que você vai falar de um agente de IA. E aí você começa a ter processos ali dentro sendo executados de maneira automatizada. Até você migrar para uma IA agêntica. E aí sim ela está empoderada, ela está tomando decisão. Então, em que momento você quer trabalhar? Você vai deixar a sua IA ser copilota ou ela vai tomar decisão de maneira autônoma? Eu acho que isso é algo muito importante que a gente tem que discutir. E como que a gente traz todo esse advento da IA para a segurança também. Então, poxa, um desafio que a gente tem, e isso vem inclusive do modelo de governança, que é a gente analisa fotografias, né? O que a gente faz na maioria das vezes? Vou colocar um controle para fazer uma avaliação. Se esse controle falhar, eu crio um controle compensatório. Eu vou definir um comitê que a gente vai avaliar tal pauta. Então, a gente aprendeu a fazer governança dessa forma. Mas agora mudou. Porque a capacidade de um agente de IA processar dado e tomar uma decisão, ela é infinitamente superior do que um ser humano. Como que a gente vai lidar com esse novo contexto? Como que a gente vai tratar esses riscos desconhecidos? Então, eu acho que nós também precisamos fazer uma reflexão para reaprender, né? Como que a gente desaprende o que a gente fez até hoje, né? O que nos trouxe até aqui foi super bacana. Mas o que nos trouxe até aqui, será que nos leva para onde a gente precisa ir? Excelente pergunta, cara. Eu estava em Las Vegas semana passada, no Google Next. É onde trazeram todas as inovações, aquelas coisas todas. E tinha um grande parceiro deles nessa frente. A gente foi lá receber um prêmio, a premiação deles, e ao mesmo tempo, falei, pô, já tô, né, vou participar de todas. E, cara, aquela loucura de 7, 8 trilhas acontecendo ao mesmo tempo, a gente se dividiu. E a inovação lá era, 90% sobre IA. E uma dor geral, e aí eu não tô falando de vocês, mas de clientes que vêm, né, até nós, como controlar os dados que são subidos em IaaS. E aí eu tenho IA via web, eu tenho IA via desktop, notebook, aplicativo, né, em si, MSI, algo do tipo. Eu tenho IA em Mac, que eu também instalo uma versão diferente, da APK. Eu tenho IA no celular, porque a tecnologia de OCR, de ler imagens, eu acho que ela virou um monstro, né, com as IAs. Você tira a foto do que você quiser e ela consegue, dependendo, até identificar o local que você está. Até vídeo já, né? A gente coloca em vídeo em real time e ele já identifica. Então o vazamento de dados ele ficou agora absurdo. E aí a grande pergunta, que era a discussão lá, era como que a Google está controlando isso. E eles vieram com o WIS, que é um CSPM, aonde você faz ali desde o Shadow a todas as conexões. Ele bloqueia de fato? Ainda não. Beleza, estou falando então que se eu utilizo tudo sobre Google, minha plataforma Workspace daí em diante, com o WIS eu consigo ter um nível de controle. Mas e aí? E o aplicativo na minha máquina? Não vai dar. Você vai ter que bloquear o aplicativo. Pô, não quero ser o blocker. Não. E se for via web? Você tem que ter um web filter
fenomenal para fazer esse controle. Cara, eu não tenho. Então hoje ainda não existe uma solução para você fazer todo esse controle de dados, que deve ser uma dor que todos nós aqui temos, né? E é legal vocês falarem isso, porque... E quando é a regra de negócio é compartilhar o dado? Porque a inteligência artificial funciona baseada em informação. Quanto melhor informação eu dou para ela, melhor contexto, melhor ela toma uma decisão ou me dá uma decisão. É isso. Ou me dá um contexto. Então, assim, quando o fator de negócio é compartilhar informação, eu preciso saber a quantidade de vendas que foram feitas nesse determinado território, quem são as pessoas que mais venderam, quais são os melhores produtos, os mais performáticos, quais são as promoções, quando eu preciso dar tudo isso de dado, como é que eu protejo, né? Perfeito. Assim, a gente, de segurança, a gente tem esse ponto de às vezes a gente se coloca nessa situação de como eu evito que esses dados sejam acessados. E quando os dados precisam ser acessados? E aí? Até onde tiver o limite de dados que você vai gerar, né? Exatamente. Aproveitando, Leão. A Yalo, ela basicamente tem dezenas, centenas, eu não sei quantidade de agentes de IA, onde ela fornece ali todas as informações para os seus clientes, do B2B ou do B2C, e que atende milhões ali de usuários. Você tem hoje falando bastante de que chama de Security Evaluations, daí em diante, né, o EVOs, que é nada mais do que a gente fazer pen testes em cima de agentes de IA, olhando muito mais para o prompt. Exato. Como que é isso na prática? Cara, Como que faz isso lá? Isso é bem legal, porque a Grace estava falando aqui, trazer parceiros, né? O Igor também falou de trazer parceiros, e quando a gente foi olhar o nosso business case, né? A gente falou, cara, vamos olhar para o mercado, quem está liderando o mercado, vamos trocar uma ideia com essas pessoas. E a gente tomou um certo susto, que ninguém tinha um case pronto, né? De fazer um teste para agêntico, né? Fazer um teste de agente, fazer um teste onde o seu MCP tá, o seu servidor de MCP tá, onde ele se conecta, que informação você está colocando nele, quem está acessando ele. Cara, esses conceitos, quando eu me peguei, primeiro que aqui no Brasil eu me senti solitário. Fomos ali pro Vale do Silício falar com os principais founders ali de segurança que estão olhando para isso. Top Gartner. Tomei um susto. Sentei com esses caras Exato. E falei, cara, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu virei design partner de um Top Gartner, não posso falar, porque a gente está em NDA e tudo mais, mas para a gente desenvolver um business case justamente para fazer análise de comportamento voltado para a segurança em agentes. Então, cara, através de um prompt injection, eu posso fazer um data exfiltration, eu posso tirar dado, eu posso impersonar minha avó e pedir uma receita de alguma coisa, eu posso exploitar esse... São coisas até que estão ficando conhecidas, né? Estão virando memes aí. Mas, cara, como é que eu transformo esse tipo de teste em um produto? Então, é algo que eu estou sentando com eles e estamos desenhando esse produto, que vai ser lançado para quem quer desenvolver agentes, de uma maneira geral. Mas a gente está olhando isso porque é um case novo. Eu tenho case, porque eu tenho cliente nesse case específico, né? Mas é um negócio super novo que a gente faz, desenha junto. Então, chama um big partner e fala assim, vamos desenhar junto uma solução de segurança e agora vai vender. Enfim, não posso nem falar disso. E o que a gente está colocando em estratégia? A gente já sabe que o parceiro... Não tem gente lá fora fazendo o que a gente precisa. Não é que não tem gente lá fora, né? Tá todo mundo no mesmo momento, tá todo mundo fazendo. Mas como que a gente vai dividir a nossa segurança para atender isso? Então, o que a gente está pensando? A gente falou assim, a operação, o que é operação? O que já é mais do mesmo? A gente consegue colocar parceiro. Agora, o que é estratégico, a gente já entendeu por A mais B que é a gente que vai ter que fazer dentro de casa. Que a gente vai ter que realmente capacitar o time, porque profissional no mercado não tem, gente. Então, assim, não tem mais aquela escolha se você vai capacitar ou não. Você precisa capacitar em IA. Então, as metas da equipe hoje, elas estão todas centradas em quanto que vocês vão conseguir adquirir de treinamentos, quantos que vocês vão conseguir tirar de certificação, aumentar de conhecimento em inteligência artificial. Por quê? Se a gente não tiver esse conhecimento dentro de casa, a gente não vai conseguir buscar no mercado. E escala de uma tal maneira. Eu sentei e falei com um grande superintendente de segurança de um grande banco aqui da América Latina, e ele chegou para mim, a gente estava conversando, enfim, ele falou, cara, eu tenho 1.500 desenvolvedores. Na minha conta aqui, a AI vai acelerar meu desenvolvimento, ou vai escalar meu desenvolvimento em 10 vezes. Segurança para 1.500 já é difícil. Multiplica por 10. Cara, a escala disso, né? Além da gente não ter profissional e a gente
precisa olhar para esse negócio de desenvolver eles, entender a ameaça do futuro, é um 10x acontecendo num curto período de tempo, né? Isso aí. Já estamos com pouca gente segurando, né? O nosso dilema aqui de CISO é, temos pouca gente, cara. Pouca gente para cuidar disso tudo aqui, cara. Multiplica por 10. E sem contar que se você colocar o paradoxo, eu vou aumentar minha produtividade em 10 vezes. Segurança, você vai frear isso? Não pode. Não pode, Mas- não tem como. Isso quando a gente ainda está falando da jornada do Security by Design, a gente está falando do Shift Left, a gente tem uma dificuldade enorme de ter uma pessoa de segurança em cada squad, né? Imagine agora com essas IAs produzindo códigos numa velocidade ímpar. Então, por isso que eu falei do antifrágil, né? Como a gente vai desaprender o que a gente aprendeu para aprender algo novo para lidar com esse problema? Então, a gente também teria que pensar em agentes de IA para fazer essa avaliação de segurança Perfeito. nessa Exato. mesma velocidade. Exato, foi sabe? essa a nossa estratégia. Essa é a nossa Isso. estratégia. Esse é um lema da equipe. Eu Muito falo bom. assim, Vocês pessoal, estão utilizando lá. que a gente está utilizando lá. Muito bom. Pessoal, segurança e a First também. É isso. Eu falei assim, como vocês fizeram isso? Eu fiz dessa... Não. Falei assim, sem esse agente, desenvolve. Por exemplo, avaliação de risco de fornecedor. Foi um case super bacana que a gente conseguiu desenvolver. Por que eu estou analisando o fornecedor como eu fazia antigamente? Vou desenvolver um agente de IA que faz essa avaliação para mim. Perfeito. Quais são as premissas para entrar no nosso comitê de arquitetura? Vamos desenvolver um agente que você já responde e que o agente já faz os questionamentos necessários. Por quê? Eu não vou escalar a equipe. Então, a minha premissa é fazer muito mais com menos. E como que eu faço isso? Com inteligência artificial. Não tem outra forma de atender, pessoal. Assim, a gente já quebrou a cabeça, já foi para o mercado, já olhou solução. Não tem solução pronta Eu no vou até mercado. fechar o teu ciclo. Você está avaliando parceiro. Eu sou um fornecedor de serviço, né? Você está avaliando parceiro por AI e eu, quando eu entro numa RFP, os seus requisitos, a minha AI está avaliando. Eu preencho com a minha AI e você analisa com a sua. Temos negócio Né? aqui, Já tá? tem- não, mas eu tô falando isso porque assim, a gente também, eu não tenho, né? A gente não tem pessoas ali para, imagina, toda RFP que a gente entra tem lá um requisito robusto de segurança. Isso não mudou, né? Todas as empresas tradicionais ali ainda mandam Aquele Excel gigante. Excel com O due diligence. 400 questões. Cara, minha inteligência hoje tem um conceito de o que a gente tem de proteção para os nossos clientes. Onde eu tô? Quais certificações que eu tenho? Onde eu tô protegendo? Quais são os meus controles? Cara, minha inteligência já sabe isso e responde, né? E a sua inteligência pega a minha Exato. resposta e fala assim, opa, valida tem qual que é o risco ou não? requisito de projeto, valida a minha política de segurança, avalie quais são os meus guarda-reios e já tá questionando. Quando ele vai maturar para um comitê de arquitetura, aquelas perguntas já foram sanadas. Então, economizou é isso. um arquiteto e um arquiteto 3, né? Um arquiteto realmente gabaritado. E é isso que a gente está buscando quando a gente está tentando resolver esse dilema. Como ir mais rápido. Ou seja, estamos falando de agentes de IA se conversando entre eles e tomando decisões entre eles para que a gente tenha uma velocidade adequada. E aí tem um Só que a assunto- gente não tem, a gente nunca deixa de ter a supervisão humana ali de cima, tá? Assim, Exato, e esse é o ponto, né? Então, mas esse ponto é legal, Grace, porque assim, é o famoso human in the loop, né, que a gente discute muito. Mas você vai ver que com o tempo, conforme a gente verificar que esse agente tem uma assertividade de 99,9%, ele já está num grau de maturidade Six Sigma, será que eu preciso supervisionar ele da mesma maneira? Será que esse cara que eu estou colocando num ambiente que é de inovação e que o impacto que aquilo traz para o meu negócio é pequeno, eu preciso supervisionar? Agora, aquilo que está no meu core, eu preciso ter uma supervisão diferente. Então, é muito sobre esse contexto também, sabe? Como que a gente vai ver? E aí vem a seguinte discussão. Até onde eu empodero o meu agente de IA para tomar decisão sozinho? Tem um assunto que você levanta bastante, Igor, que é, vamos supor que eu tive uma perda financeira, seja por parada de um ambiente crítico ou não, ou realmente uma aquisição, uma venda, o que for, e feita por um agente de IA. E aí, de quem que é a responsabilidade? É do CISO, do CIO, Perfeito. do CEO, do jurídico? De quem que é? E essa é uma pergunta excelente, Edu. O que eu percebo hoje, e antes de entrar na IA, já é uma dificuldade absurda de tomadores de risco, né? Então, qualquer risco que a gente levanta na companhia, a gente tem uma dificuldade de documentar, de dar luz ao tema, de discutir ele com a profundidade que é necessária, para que a gente qualifique esse risco, quantifique esse risco e tenha, de uma maneira estruturada, um plano de resposta. Então, o Risk Management, né, o Enterprise Risk Management precisa funcionar melhor.
Quando chega a IA, ela, de novo, escala as coisas boas, mas ela também escala as coisas ruins na mesma proporção. E a gente entra nessa situação. Então, hoje, se uma IA errar, quem decide por ela? É o cara do negócio? É o CISO? É o CIO? Eu tenho refletido muito sobre isso. E eu tenho 2 respostas que eu não sei ainda se é assertiva. A primeira, o mercado está criando uma nova função, né? Que é o Chief de AI. Então, talvez esta seja uma pessoa que deveria responder junto com os demais executivos da companhia por qualquer decisão que a IA está tomando. E no final do dia, eu penso que a governança já traz essa resposta para a gente. Então, quem é diretor estatutário na companhia? Essas pessoas respondem pela companhia, eles são os tomadores de risco. Assim como o conselho de administração. Eles são a responsabilidade fiduciária, no final cai sobre eles. Então, a gente não discutir isso de uma maneira profissional não isenta o risco de estar lá, né? O risco ele está lá. Agora a pergunta é, dentro do apetite a risco da tua companhia, você está discutindo isso ou você está delegando? Ou, como a gente gosta de brincar, está delargando isso para alguém que está esperando o problema acontecer para reagir? Eu acho que para cada projeto de inovação, a gente deveria estar num petit comitê com esses tomadores de risco, discutindo até onde essa IA vai estar empoderada. E eu não estou vendo isso acontecer, pelo menos da minha janela, tá, gente? Não, cara, eu acho que não vai acontecer. Acho que vai evoluir tão rápido que não vai acontecer. E eu vou te dizer por quê, né? Porque tentar a gente colocar um framework de risco em cima da inteligência de AI, né, do conceito AI como um todo, já é equivocado. Porque eu vejo vocês falando de ownership, né? Quem é o dono? Quem é o dono? Quem é o dono do agente? Quem é o pai do agente? Essa barreira se perdeu quando você tem uma empresa AI first. Ah, todo mundo quer ser AI first. Eu tô falando de empresa de verdade assim, ó, se você não tá produzindo algo de AI, você está no lugar errado. Tô falando desse tipo de empresa que, enfim, as tradicionais vão demorar um pouco para chegar, porque tem toda uma questão, né, do universo que tá, da indústria que tá. Mas quando você tá numa empresa que você vive disso, você não fala mais quem é o dono da AI. Todo mundo tem que ser dono da AI. Então, assim, essa barreira de ownership, ela se perdeu. Todo mundo tem que estar comprado num determinado risco, e óbvio, isso tem que estar declarado de uma maneira estruturada. Não estou dizendo que não tem que dizer que não tem risco. O mar de Ross não é isso, mas acho que a partir do momento que você abriu, seja o teu web, o teu cloud, aí no teu seu, cara, você tem que entender o que vem com isso, né? E então essa posse em relação ao risco, ela perde o valor. A empresa tomou o risco em relação a inovar. E o inovar dentro do mundo de AI, ele tem um preço que a gente não conhece inteiro, mas a gente sabe muito bem para onde ele está indo, né? Que talvez esse lack of CPF, né? A gente não ter o CPF deixa a gente que veio talvez de uma segurança tradicional muito maluco, né? Quem que eu vou culpar? E não tá muito por aí. Eu acho que quem tá inovando de verdade já, cara... Eu respeito, assim, eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que, assim, não é a tecnologia, mas a decisão, entende? Alguém tem que ser responsável pelas decisões, seja um humano ou seja uma IA. E eu também penso, né, como uma pessoa de segurança, que naturalmente a gente é avesso a risco, né? Já está no nosso DNA isso. Mas a gente precisa habilitar um negócio a prosperar. E a gente só prospera inovando. Então, eu penso que a gente também precisa fazer esse exercício dentro de casa, no sentido de falar assim, poxa, deixa eu praticar um pouquinho da famosa empatia, né? Deixa eu sentar ali naquela janela e olhar daquela janela para ver como o mundo funciona e tentar entender isso para trazer para a minha realidade. Ao mesmo tempo que eu levo um pouquinho da minha realidade para o meu par ali na estrutura. Porque no final do dia, eu penso em continuidade. Se quebrar, como que a gente volta? Como que a gente está resiliente perante a IA? Perfeito. Então eu preciso ter uma continuidade, né? Se essa decisão vai ser de quem? Não pode ser de uma única pessoa, entende? Então a tecnologia ela vai acelerar tudo, mas a decisão de negócio, até onde eu quero deixar essa IA decidir, ela tem que tomar uma decisão. E a gente já discute isso há muito tempo com o carro autônomo, né? Vários exercícios foram publicados, né? Olha, provocando um carro autônomo, né? Que decisão você toma entre a decisão A e a B, né? E aí, de um lado você tem uma criança, do outro lado você tem um idoso. E aí, alguém está programando aquela IA para tomar uma decisão. É isso. Né? Então, assim, é por isso que eu levo essa provocação para essa questão de decisão e não de tecnologia. E de continuidade.
Eu tô com os dados aqui, e aí eu falei, vou abrir que é interessante. São dados internos, mas só para vocês entenderem, tá? Em agosto de 2025, nós tratamos 93 mil alarmes, eu não preciso falar quantos foram incidentes reais, de 55 clientes. Nós levamos para tratar esses 93 mil alarmes, que a gente já estava utilizando já AI, tá? 4 minutos e 44 segundos. Esse mesmo número, em janeiro de 2025, que já não tinha AI, né, funcional 100%, 55 mil alarmes apenas, então, ou seja, né, uma grande diferença aí, para 46 clientes. 41 minutos. Ridículo. Em fevereiro, foram 63 mil alarmes para 64 clientes. 8 segundos para a gente fazer a primeira tratativa. O que é essa primeira tratativa? Para todos os clientes, conforme meses foram passando, você estava com o machine learning já ativo para aquele ambiente, então ele começa a ser cada vez mais preditivo e mais assertivo. E a gente só deixa ela tomar uma decisão quando a gente fala que o nível de confiança naquela decisão é alta. Se for mediana, a gente não deixa. Vai, passa ainda por nenhum. Quando já é um ambiente com LLM ali bem já maduro, que é machine learning no final do dia, eu deixo até a média, a mediana, a IA decidir. Cara, é falso positivo ou é verdadeiro positivo? O verdadeiro positivo já tem alguma automação para aquele tipo de alarme? Tem. Segue, faça o bloqueio da contenção. Não tem, passa por humano. Fala pro Edu, legal, fevereiro, 63 mil alarmes vocês trataram. Mês anterior, 99 mil. Caiu para 63 mil. E aumentou o número de clientes. Porque ela mesma já consegue entender a quantidade de falso positivo e falar quais regras ou quais, talvez, melhorias no ambiente do cliente é necessário ser feito. Porque às vezes a regra está correta, de um CIEM ou algo do tipo, mas o cara subiu lá uma plataforma, marketing resolveu fazer um novo negócio, subiu ali uma landing page, algo do tipo, portas abertas, enfim, veio ataque pra caramba através dali. E aí não é a regra, é o ambiente. E aí tem a pergunta que a gente fez dentro de casa. Falou, legal, cara. Então, assim, dessa quantidade absurda, né, desses 63 mil, quantas que foram erradas? Tô falando geral. Tem cliente que o erro é menor do que 1%. Absurdo. Já outros é maior. Eu lembro que desses 63 mil, se eu não me engano, aproximadamente 1.200, 1.300 foram tratativas erradas. Como que a gente identificou isso? Porque eu tenho a primeira IA nossa, e mesmo assim eu passo depois para uma segunda verificação de outra IA. Porque por os humanos não seria possível. Um LLM as a judge, né? Exatamente. Então ele é chato, né? Uma brigando com a outra ali, né? Mas por quê? Daí em diante e dá. Aí o pessoal fala, pô, mas 1.500, 1.300, caramba. Vai pegar a análise lá em 2025 de quantos os humanos erraram. Cara, é um número estrondoso. Se fosse de 63 mil pela porcentagem, ia ser mais de 6 mil. Ou seja, 10% ali quase de erro, de falar que aquilo que era talvez um falso positivo, precisava de investigação melhor, que tinha sim talvez um verdadeiro positivo. Então é o tipo de coisa também que nós estamos julgando muito também os agentes. Ah, mas tá errado, querendo a perfeição. E a hora que a gente olhar para o nosso próprio rabo... E se você for pensar no número de ataques, vai ter um dado momento que você não vai conseguir escalar time se você não usar IA. Perfeito. E os seus ataques, eles vão crescer de forma exponencial. Por Está quê? crescendo absurdamente. Porque eles estão sendo feitos também com inteligência artificial. A própria CrowdStrike. Então, assim, a CrowdStrike, eu respeito muito ela como companhia, como empresa, com tudo, com os produtos. Se ela está dizendo que 82% dos ataques aumentaram em um ano, gente, usando IA, pô... Isso. É outro paradigma, assim. Você me fez refletir agora. Eu e a Grace tivemos o privilégio de trabalhar juntos numa empresa de outsourcing alguns anos atrás. E durante um tempo eu cuidei do Command Center. A gente entendia cerca de 50 mil incidentes por mês lá, para vários clientes. E era tudo com humano. A gente sofria demais para conseguir fazer uma automação. E eu estou falando até de alertas básicos de CPU, de memória, de disco, que a gente já tratava com humano. Olha o nível que nós estamos hoje. Então, esse ganho todo... a gente tende a não considerar, né, na maior parte do tempo. Mas olha o quanto a tecnologia nos proporcionou de benefício. E qual é o risco? E aí eu vou além. Se a gente pegar esse grau de erro, quantos se materializaram? Que de fato machucaram a companhia ali e trouxe um prejuízo, seja reputacional, ou de imagem, ou financeiro, menor ainda é o número. Então, será que a gente também não tem sido muito agressivo conosco mesmo, no sentido de falar, poxa, estamos muito vulneráveis, né?
são os dois opostos sempre, né? Quando a gente leva para os extremos, a gente consegue refletir melhor sobre a equação, né? Então, nem 8, nem 80, mas e aí, né? O que é possível mais fazer? Será que, mesmo considerando tudo isso, a gente tomaria uma decisão diferente? Eu acho que não. Eu acho que a gente iria habilitar e a cada vez que chegar alguma coisa nova, a gente vai habilitar ainda mais. O que eu penso é, novamente, a gente vai mudar a dinâmica inteira de fazer. Não é fazer a mesma coisa acelerada, mas é fazer de um jeito completamente diferente que a gente nem conhece ainda. E onde segurança se coloca no processo, né? Exato. Eu acho que esse é o grande fator. Por exemplo, a gente já está falando, até conversei com vocês ali em off, a gente já está falando de, por exemplo, o código da organização já ser tocado pela IA. Né? Então, assim, esse não é o meu problema. O meu problema é quando o humano toca. Por quê? O que eu fiz? Entendendo que a gente está se movendo para uma empresa, né, já somos, mas assim, se movendo cada vez mais para essa autonomia da inteligência, escalando, com menos gente, sendo mais efetiva, tendo mais volume, eu coloquei segurança dentro do processo de desenvolvimento, dentro do ciclo de vida. Então, assim, a AI que vai desenvolver o código pro cara já pergunta para mim se o que eu fiz tá seguro. Se não tá, pô, tá aqui a recomendação. Eu não vejo isso. Quando chega o código pronto, né, quando o cara comita ali, já passou alguém de segurança. Então é duas pessoas programando junto. Né, a inteligência do desenvolvedor e a minha do lado do cara lá, como se tivesse 4 mãos num teclado. Então, assim, mas vai chegar no momento que nem o carro autônomo, né? A tecnologia ela vai evoluir para um momento que é muito mais seguro um carro autônomo do que um carro dirigido por humano. E a gente vai chegar nas nossas operações no mesmo cenário. Eu tenho certeza. A gente, várias empresas, né, de cibersegurança têm ISO daí em diante. E aí a gente tem um lema aqui que eu uso muito, que é nós mesmos matarmos a nossa própria empresa. É isso. Para você se desenvolver. Se a gente ficar parado no tempo, o que vai acontecer daqui 2 anos? Cara, acabou. Acabou o modus operandi de um SOC tradicional. Eu chamei a pessoal da ISO, do Canadá, para fazer a validação, e aí nós fomos a primeira empresa da América Latina a tirar a ISO 27001 em SOCless. Ou seja, eu peguei os meus 12 principais clientes, que são os tops, que eles já estão automatizados no nível assim absurdo, onde eu falei, eu não uso mais nenhum com essa galera. E aí, os novos, eu brinco assim, inclusive hoje eu estava num cliente que é conhecido como serviço financeiro, mas é de maquininha, o maior do Brasil, e a conversa com ele cara, nós temos 6 meses para reduzir tantos por cento em falso positivo e ter uma automação de pelo menos 60% desses alarmes que sobraram. São esses os indicadores novos. E não mais, cara, quantos alarmes eu tive? Quantos incidentes, não sei o que lá, o que bloqueou, o que não bloqueou. Acabou, porque assim, senão você vai ficar para trás. Edu, você foi cirúrgico. Nós, como executivos de segurança da informação, a gente ama o viés técnico, mas a gente tem que abstrair um pouco e começar a ter um olhar de business, total, um olhar de executivo. O que você fez é a leitura de sinais. O que eu estou olhando de sinal no mercado para que eu consiga fazer com que o meu negócio prospere? Porque esse produto vai morrer e vai morrer mais rápido do que antes. Vai. Né? E eu estou preparado? Qual é o meu próximo passo? Né? Então, eu acho que assim, se a gente não discutir isso dentro do nosso time de CISOs, né? Perfeito. A gente está fadado à morte. Tem que ser o fator de venda. Por que também, o desenvolvedor, claro que tem o negacionismo, né? O negacionista que briga, fala assim, não, se ele vai dar errado, é o cara assim, que vai acabar, vai perder. Agora, por que tem desenvolvedores? Eu tenho 26 aqui dentro de casa. Só para desenvolver nossas plataformas e já desde 2015, daí em diante. E a conversa é muito séria com eles, do tipo assim, gente, vocês têm, qual que vocês querem usar? Para a empresa inteira a gente definiu um, que é o cloud. Para vocês, o que vocês querem utilizar? Vocês vão poder ter mais de 2, 3. Ah, não, veja bem. E aí eu começo, como que eu vou controlar eles? Não é produtividade. Olha que loucura, eu olho o que eles estão consumindo de crédito. Os desenvolvedores estão utilizando menos créditos, estão sendo chamados. Isso. Vem cá. Qual é a resistência? Token consumption, né? Meu amigo, agora é o seguinte, chegou no nível de conversa que são 3 meses. Que você consuma o crédito da forma que você quiser, mas consuma, cara. Melhor que gaste. E aí a gente começa a ter... É tão fácil para nós pensarmos, os desenvolvedores têm que se adaptar. E eu não falo que vai morrer. Porque um baita de um desenvolvedor bom é o melhor cara para tocar uma IA, né? Para desenvolver mesmo. Então, a área não vai morrer, não é uma profissão que vai morrer. Mas ela vai se alterar. Por que a gente consegue imaginar isso tão fácil? E para a área de nossa de cibersegurança, a gente tem algumas resistências. Exato. A gente tem essas resistências no time e são excelentes profissionais. São profissionais assim, e os que são mais experientes, talvez é o que detenham mais resistência. E aí, o que a gente faz?
qual que é o viés dele? É falar assim, é desconstruir tudo que eu já aprendi para conhecer o novo. Cara de segurança que é segurança, né? Só É que- isso Só que acabou de nesse falar, momento é que os profissionais vão ser selecionados, pessoal. Então, assim, ou o pessoal tem a bimestria de fazer bem o que faz, mas começar a aprender algo novo, ou ele está fora. Eles vão ser... É processo de seleção natural. É isso. Não tem outra forma de fazer segurança da informação Grace, hoje. Esses caras, esses profissionais, essas mulheres, eu entendo que eles vão ter um espaço dentro da companhia absurdo, né? De crescimento. Eu tô vendo por aqui, eu tenho um desenvolvedor... Nem só dentro da companhia, é no mercado. No mercado. É no mercado. Mas eu tenho um cara aqui que começou com... Que ele é desenvolvedor nosso, baita desenvolvedor, que ele foi um dos primeiros mesmo a levantar a mão de IA e falar, cara, eu preciso, me dá, com fome, sabe? E o cara saiu desenvolvendo tudo. Tudo. Até PPT o cara tá fazendo. Não, né? exato. Assim, nós temos aqui uma central do cliente, que nós tínhamos uma dor de, eu vou para tal cliente. No caminho para tal cliente, eu precisava ligar para 3 pessoas diferentes dentro da Red Belt, a área de operação, a área de customer, né? Success com o cliente e para o time comercial. Pô, tá tudo bem? Ô, como que foi a última reunião? Não chegar lá como? Para chegar, entendeu? Para não chegar lá, tipo, ir vendido. Porque eu não participo de todas, infelizmente não consigo. E aí, naquele momento, o cara desenvolveu a central do cliente. Então, via um botzinho do Teams, ele está conectado ao Pipe Drive, ao SharePoint Online, às atas de reuniões, ao RIS, que tem as nossas vulnerabilidades, alarmes, incidentes. Então, eu consigo, em uma perguntinha de prompt, saber tudo do negócio. É um cara que hoje, ele era desenvolvedor. Ele respondia para a Marcela, que a Marcela responde para mim. Eu contato o cara direto. Marcela, você tá junto, claro, mas é um cara assim, que aqui dentro ele vai só crescer. É um cara estratégico. Virou cara estratégico. É um cara estratégico e tem fome de aprender. E sem contar que assim, tem profissional hoje apaixonado por solução, apaixonado dentro da sua zona de conforto. E o que a gente precisa? Daquele profissional que seja curioso. Muitas vezes, o que a gente está achando? Que os profissionais júniors, eles estão desenvolvendo muito mais rápido, do que... né? Por quê? Não, mas você sabe Porque ele tem uma zona... Ele não tem Cru, histórica. não tem os vícios nossos, ele não tem. Então, ele isso. já vai pegar a nova tecnologia e vai conseguir escalar muito Grace, rápido. sabe que nós somos dinossauros? Você sabe que Benjamin. eu tava falando com o CEO, né, da Yalo esses dias e a gente tava, o que a gente... futuro, pessoas do futuro e tal, não sei o quê. E eu me dei conta de um negócio, comecei a falar com ele ali, ele falou, cara, escreve isso no LinkedIn. Ainda não escrevi, né? Mas, enfim, pode até virar corte aqui. O profissional do futuro, ele vai... Imagina um técnico de futebol, né? Quando ele sai de uma equipe, vai para outra, o que ele leva com ele? Leva a comissão dele, leva o staff dele, leva o preparador físico, preparador de goleiro, leva o cara que cuida da nutrição e tal, para quê? Para o projeto ter sucesso. O profissional do futuro que eu estou enxergando empoderado com inteligência artificial, ele tem um stack de agente do lado dele que ele vai trazer para a organização. Então, não vi ninguém falando disso até agora, tá? Mas é aquelas epifanias de Fenomenal. você toma banho e você... Cara, que loucura. Porque a gente brinca, né, com inteligência artificial, né? Cria um agente para ler minhas reuniões, cria um agente para, dar uma olhada no como tá o, sei lá, venda desse cliente. Cara, você botou um monte de agente do teu lado que um vendedor fera, imagina um vendedor fera. Antes de tudo isso, que trouxe esse stack para você, ele vai vender melhor. Muito. Ele vai saber ele vai tratar o cliente pelo nome. Ele vai saber o que Data o cara de xingou na aniversário última... do cara, telefone, tudo que ele pode mesmo automaticamente mandar um parabéns, que é um trabalho que o comercial antigo fazia, né? Exato. Imagina o aniversário do cara, tocava ele mandava mensagem. Imagina você profissional de qualquer área, tá? De segurança, verdade, de qualquer venda. área. O cara vai levar o stack dele. É Eu isso vou aí. levar meu stack, eu vou plugar no meu Gmail, vou plugar no SharePoint, vou plugar no sei onde. Cara, e daqui a pouco o cara tá com, né? Isso vai mudar, né? Mas o cara vai estar com reasoning, vai trocar ideia com a gente dele, né? Com a inteligência, com o cérebro dele, andando, correndo, pô. Ó, puta, cara. Assim, eu acho que é o que eu imagino de profissional do futuro. Que não vai ter medo de inteligência, que vai saber usar isso como, né, um artefato para potencializar a carreira. Eu acho que Demais, tá gente. bem nesse sentido. E eu acho que você Pode colocou, até virar Grace, ele é um diferencial e eu complemento, né? Você falou da curiosidade, né? Da vontade. E esses dias eu estava até lendo uma notícia sobre o filho do Cristiano Ronaldo que está jogando e o Cristiano Ronaldo fez uma comparação com ele mesmo, né? No sentido de, poxa, eu nessa mesma idade era mais fraco, meu filho é mais forte, então ele vai ser mais raçudo. E fez uns 10 elogios assim pro filho dele. E aí um companheiro que estava junto, ele desafiou o Cristiano Ronaldo e fez com que ele parasse e refletisse. Porque o que ele perguntou foi, será que ele vai ter o mesmo apetite? Que você Então, a exalta. fome, né? Esse é o ponto, entende? O quanto você está faminto para fazer a coisa acontecer, para fazer de fato a coisa acontecer. Eu acho que todos nós, eu estava voltando desse cliente e
eu tava no carro pensando, eu falei, putz, cara, tem horas que eu tenho vontade, só que a vida hoje é impossível. Pegar uma semana, sabe? E assim, você ir pro meio do mato. E não é pra você ficar desligado, muito pelo contrário. Para você fugir dos problemas habituais, normais, e você tá ali com aquilo que você precisa fazer, o seu projeto. E eu falei, pô, mas aí eu tenho que levar, claro que eu não vivo sem minha esposa, meu filho pequeno. Falei, já ferrou. 10 meses, falei, já ferrou. Então, assim, a gente tem essa sensação que foi como você começou, de que cada dia parece que estamos mais lento e não temos tempo para tudo. Mas é isso, é o apetite. E aí, o Wagner, que é o nosso engenheiro de ameaças, estava no carro, comentei isso com ele, e falou, Du, acho que a grande sacada hoje é nós entendermos que nós não temos realmente tempo para tudo e sabermos ser multitarefas e colocar aquela que é a principal no topo, mas saber que ela vai ser quebrada muito, né? E tocar, porque parar uma semaninha, você, por exemplo, na sua posição, não consegue. Eu falei, não consigo. Eu falei, então, Sim. como que a gente vai fazer? Você falou dos desenvolvedores e eu trago a provocação para nós. Nossa missão não é fazer um monte de tarefa, mas é ser curador e colocar IA para executar essas tarefas. Então, o dev, ele não está lá fazendo a IA produzir código e está fazendo apenas a curadoria daquele código. Como que nós usamos esse mesmo exemplo, né, para que a IA faça as nossas tarefas repetitivas e a gente é curador disso? Ele falou muito de correr e trabalhar. E aí o meu diretor virou para mim e falou assim, Grace, mas como assim eu vou ter que ensinar? Por que todo mundo não sabe como fazer o Copilot mandar um e-mail? Eu pensei, eu não sei como fazer o Copilot mandar um e-mail sozinho. Eu não sei. Mas eu falei assim, ele já sabe. Ele falou assim, então assim, todo mundo tem que saber. Porque assim, você imagina quanto que você vai economizar do seu tempo se você souber, se você conseguir instruir que ele responda seus e-mails, responda que ele tire o seu operacional. Aí quando ele tirar o seu operacional todo do seu caminho, você vai conseguir pensar em algo novo. Se você estiver lá dentro da operação no dia a dia, você não vai conseguir inovar. A gente não abordou aqui, mas aí entra a palavrinha chamada diversidade, né? Olha como é interessante, né? Os nativos digitais já sabem fazer isso, né? As crianças que estão operando, os adolescentes que estão operando, eles já vêm com esse plugin instalado, né? Eles já estão com esse patch instalado e eles já saem fazendo. Então, quando a gente tem essa pluralidade, cara, isso é muito benéfico para nós. E sem contar que, assim, muitas empresas, até pela escassez de recurso, de você não poder ficar contratando muito FTE, as empresas estão resolvendo trabalhar com especialistas. E aí... E esse é um problema, porque assim, quem vai mexer melhor com a inteligência artificial é gente nova, gente com a cabeça limpa, com a mente aberta, para entrar o novo. A gente tomou essa decisão recentemente. Eu tomei essa decisão no meu time recentemente. A gente tinha 2 ótimos candidatos, um super... Vai resolver o meu problema de hoje. E a minha pergunta é, ele vai resolver meu problema de amanhã? Com que vontade? Né? E aí eu trouxe um garoto, tá lá no México, enfim, que a ideia dele é ele entender o problema da área e como eu vou resolver tecnologicamente esse problema. Através do quê? Da inteligência. O cara vai sentar do lado do cara, o que você tá fazendo hoje? Ah, tá mandando e-mail. Tá, então peraí. Qual o maior tempo que você gasta, Me dá 20 minutos aqui, ó. Tá aqui. Aperta play e vai mandar para você. É esse, né? Assim, ele tem que resolver um problema, ele tem que estar livre, né? Você até comentou, né? Tem que estar despoluído para ele conseguir resolver um problema, que é fazer as perguntas burras, né? Você tem que trazer gente que vai fazer essa pergunta burra, que eu chamo, mas assim, são as que revelam mais coisas, né? Por que você tá mandando e-mail ainda? Né? Você tá marcando reunião? Você tá marcando sua reunião? É uma pergunta boba, né? Parece. Mas pô, é onde você tira as verdades mais fáceis de ser resolvidas. Né? E isso vai em todas as esferas, né? Assim, tô num curso de formação de conselheiros no IBGC e a gente tem discutido muito sobre isso até no conselho. Quantos e quantos conselheiros ainda gastam uma energia enorme para ler uma DRE de uma companhia, sendo que ele poderia estar subindo isso no LLM e fazer isso numa velocidade infinitamente maior, né? Então, a gente tem que habilitar do júnior até o conselheiro e trazer esse letramento digital assim para eles, né? Para que a gente consiga acelerar isso em todas as camadas da companhia, né? No final do dia, é agilidade, né? É isso aí. Não é o grande, É isso aí. é o mais ágil. Perfeito. Gente, já levantou plaquinha ali algumas vezes. Quase puxão de orelha. Geralmente é para ser 40 minutos. Quando o papo é bom, né? demora. Mas
Mais de 1 hora nós já passamos. Legal. Ah, bacana. Então a gente vai precisar interromper. Foi leve, mas foi leve. Não, leve demais. Se Bate-papo fosse delicioso. 1 hora de reunião, Esse daqui era o tipo de conversa que daria pra fazer episódio 1, 2, Dá, sabe? dá. Tranquilamente. Tô aberto a convites. Eu queria só ouvir uma última frase de vocês rápida, por favor. Grace, começando por você. O que vocês construíram para que segurança, na companhia de vocês, participe do processo de inovação desde o começo e não seja só chamada quando o problema acontece? A gente construiu pontes, tá? Então, a gente realmente se aproximou da área de negócio como viabilizador. Então, hoje, quando a gente é chamado, eles já sabem que a gente tem uma postura de viabilizar, até pelo DNA da companhia, né? Então, assim, eles têm o princípio de autorresponsabilidade muito imbuído, né? Então, as pessoas, essa questão do risco, todo mundo sabe que a responsabilidade é dele. E a gente está próximo. Então, quando a gente é chamado, eles sabem e eles entendem que a gente não vai estar ali para dizer não. Quantos colaboradores? A gente está com aproximadamente 25 mil colaboradores. Gente, 23, 25 mil, 25. Uma das maiores empresas do Brasil de saneamento básico, é a maior privada, É. né? 30 mil identidades. Então, assim, não é desculpa para você que está numa empresa com certeza menor, dizendo que não dá. A empresa é muito grande, não existe pontos. Então, é se aproximar da área de negócio, principalmente. É realmente construir pontos, não entrar com esse viés. Eu vou viabilizar, né? Eu vou viabilizar de forma segura, então a gente é chamado para realmente co-criar junto com aquela solução. E você, Igor? Eu acho que a Grace foi assertiva, né? A segurança, ela é uma área transversal, ela atende toda a companhia. E não tem como você viabilizar nada sem ser parceiro estratégico, né? Nós não produzimos segurança, né? Nós produzimos seguros, né? Nós vendemos seguros. Então, a gente tem que embarcar nessa jornada desde o início e ajudar, né, a companhia a tomar a melhor decisão, tomar a decisão mais assertiva. Nem sempre segurança ela vai ser relevante, né? Às vezes o negócio é imperativo e a gente vai tomar risco. Então, dado a característica do mercado, é necessário estar assim. Em algum momento o mercado vai amadurecer e aí a gente consegue colocar essa camada de segurança. Mas até lá, é ter essa flexibilidade e essa empatia de ouvir o parceiro e trabalhar junto na jornada. Demais. E você, Leon? Eu acho que a gente construiu valor, né? Eu acho que quando a gente está falando de AI a gente lida com um fator até que a matemática não consegue contabilizar, que é a desconfiança, né? Como é que segurança possibilita uma empresa de AI vender mais, estar em mais clientes, operar trabalhar com grandes nomes, trazer uma operação inteira para dentro de um serviço de inteligência artificial? Então, segurança ela tem que construir esse valor, né? Construir essa reputação, mas trazer esse valor para a nossa organização de que com as medidas corretas a gente consegue escalar, ser rápido, né? E para o nosso cliente enxergar, poxa, eu confio a minha operação aqui. Então, isso traz um valor em toda a cadeia, seja a gente vendendo, mas também para o cliente, quando ele tem resultado e é seguro, ele fala, poxa, não, vamos pôr uma outra operação, vamos trazer. E quem sai desse cliente, me contrata em outro, né? Esse mundo é pequeno, né? De C-level. Mas você está vendo que interessante? E tem pessoas que ficam tentando descobrir um outro motivo, né? Porque você tem que sair da sua zona de conforto, sair do seu modus operandi de técnico, geralmente né, nós temos alguns perfis que são bem técnicos, e falar com o negócio, falar com outras pessoas, outras áreas, e você usar a segurança como uma frente de negócio para gerar mais negócios, mais vendas e daí em diante, a confiança. Em todos os episódios que vêm CISOs diferentes, eu acabo fazendo uma pergunta parecida. E todos, sem exceção, fala isso. Se conectar a outras áreas, não ser o bloco, entender o seu negócio, entender aquilo que está protegendo e como que você, como área de segurança, que não é a área final e sim o meio, consegue gerar mais valor para o seu negócio. Demais, agradeço muito o tempo de vocês, espero que tenham gostado também. Bacana. Você que está nos ouvindo, que aula! Eu, pelo menos aqui, me senti, cara, gostei demais, de verdade. Agradeço muito, 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 a gente passou mais de 1 hora, sei que o tempo é corrido para todos nós. E caso você queira assistir, ver outros episódios, dentro do site da Red Belt tem vários outros ali. Estão falando aí mais de 110, 112 episódios, muitas coisas legais para acontecer. E caso queira resumo, pega o episódio e joga no IA que ele vai te ajudar, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Edcast.